Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos iniciando mais um Papo de Especialista aqui pela agência Take. E hoje eu estou muito feliz porque o convidado é uma pessoa que eu gosto muito, é um cara que eu conheci nesses 8 meses que eu estou na Take e que eu acho que vai acrescentar muito aqui para a gente no Papo de Especialista. É o Matheus Camargo, ele é gerente de projetos e o tema hoje é home office. Inclusive, eu estou na minha casa, no meu cenário de sempre, tem um abajurzinho, um quadro de cavalo atrás de mim, que todo mundo sempre vê. Eu adoro fazer o Papo de Especialista em casa, porque sempre tem um cenário pronto para mim. Mas ele é muito querido pelo pessoal da Take, mas antes de chamá-lo, eu quero falar da agenda de lives. Bom, hoje nós estamos recebendo ele, o Matheus Camargo, e na semana que vem, para a gente finalizar a agenda de agosto, nós vamos receber a Gi Matos, ela que é influencer do setor vidreiro. Bom, eu vou chamar aqui o Matheus, a nossa celebridade de hoje. E aqui ele já deu uma risadinha. Oi, Matheus! Oi, gente! Oi, pessoal! Tudo bem, Má? Tudo certo, graças a Deus. Estou suando um pouquinho aqui, porque tá um pouco calor aqui. Eu fiquei sabendo que tá calor por aí também. Não, achei que você ia falar que estava suando porque estava nervoso. Eu ia falar, meu Deus, também. Calma. Não, tô nervoso também. Ai, Mar, que legal. Fico muito feliz de você estar aqui hoje. Eu estava ansiosa para a live, é um tema que eu gosto de falar bastante. Acho que você tem muita vivência para gente. Então, faz pouco tempo que você está aí, né? Direto do Canadá. O Mar tá chique, tá importado. Então, eu quero dar as boas-vindas para você aqui no programa Papo de Especialista. A gente está começando, esse é o 3º programa aqui pelo YouTube, então a gente está, né, no ápice aí para levar a Take para cima. Então, Má, seja bem-vindo ao Papo de Especialista e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Ana. Sério, é um prazer estar aqui, e principalmente que eu acompanho a carreira da Take inteira desde o começo e é muito orgulho para mim estar podendo participar daqui. Eu agradeço muito pelo convite. Legal. Bom, Má, hoje a gente vai falar sobre home office, né? Nos outros países eu acho que o home office é mais comum, mas para a gente aqui no Brasil, o home office ele é um sistema relativamente novo, né? Principalmente durante a pandemia. Hoje, Má, eu fiz uma enquete no Instagram da Take perguntando como é que era o regime das pessoas antes e durante a pandemia. Então, a maioria das pessoas responderam que antes da pandemia elas trabalhavam presencial e agora, durante a pandemia, elas trabalham remotamente. Eu estou no sistema híbrido, confesso que eu acho existem pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que o ponto negativo, na minha opinião, é porque eu estou do lado do meu quarto, né? Ali tem a sala, a cozinha, então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Para não ir quarto, tomar um cochilo e dormir para sempre. Mas brincadeira. Então, eu queria perguntar para você, da sua experiência, quando é que você começou o regime de home office? Conta para gente. Então, foi em 2013, eu entrei, foi a primeira empresa, na verdade, que eu fui contratado full-time. Antes eu tinha feito alguns estágios, e eram estágios pequenos também, que tinham poucas pessoas. E nessa empresa, eu já entrei era uma empresa americana, de Boston, e todo mundo que estava lá trabalhando já era, já estava trabalhando no home office. Então, e a gente não fala... Engraçado, né, que no Brasil a gente fala home office, que é uma palavra em inglês, mas a gente chama, working remote ou working from home, que é, trabalhando remotamente. E desde 2013 eu já trabalho já nisso, e para mim, eu não consigo nem diferenciar, como que é trabalhar no escritório, porque eu nem imagino como é trabalhar no escritório. Mas faz 8 anos já. Que legal. Mas, por exemplo, nossa, é muito doido isso, né? Porque a gente, aqui no Brasil, é só uma crítica saudável. A gente americaniza tudo, né, Má? Uhum. Então, em vez de a gente falar que a gente trabalha de casa, a gente utiliza uma palavra em inglês para poder falar isso. Pois é. E quando eu falo home office aqui, hoje eu fui falar para um pessoal que eu conheci aqui, e eles estavam, home office, como assim? Eu falei, não, é working remote. Tá, entendi. É engraçado isso. Sim, mas o mais legal disso, eu até vou mostrar daqui a pouco algumas fotos. Você está há pouco tempo aí no Canadá, né? Mas você morou no Brasil trabalhando numa empresa global.
Então, me fala, como é que era a sua rotina aqui no Brasil, estando num lugar, com uma empresa em sede em outro país, né, com um fuso horário totalmente diferente? Como é que foi essa experiência para você, Mar? Foi curioso no começo, porque a princípio, quando a gente começou em 2013, eram poucas pessoas que estavam no time, e depois passou, acho que 2, 3 anos, e a gente acabou ficando em cerca de 15, 20 pessoas, com gente trabalhando na Europa, gente trabalhando do lado leste dos Estados Unidos, gente trabalhando no lado oeste dos Estados Unidos, então acabou globalizando muito, né? E 2 anos atrás, essa empresa que era pequena acabou sendo comprada pela essa empresa que eu trabalho hoje, que é a Penny, e daí se transformou uma coisa bizarra, porque tem escritório na China, em Singapura, na Alemanha, em Londres, em Vancouver, em São Francisco, e tinha gente trabalhando do Brasil remotamente, então, tipo, eram muitas time zones, e foi uma loucura. E eu entrei nessa empresa, essa empresa que comprou a empresa que eu trabalhava antigamente, ela foi na metade de 2019 que aconteceu isso, então não tinha acontecido a pandemia ainda. Então, lá nesse estágio, nesse momento que a empresa foi comprada, eu já comecei a trabalhar, tipo, remotamente com o mundo inteiro, principalmente com a China, que eu devo começar, foi, tipo, de todos os anos de home office que eu tinha feito, eu não consegui lidar bem no começo, tipo, trabalhando com a China, porque é muito, muito distante o fuso horário, sabe? Mas, basicamente, tipo, em questão de trabalho mesmo, sempre funcionou muito bem. Claro que a gente tem alguns probleminhas, acho que a gente vai acabar comentando isso aqui, mas sempre funcionou bem, e tem alguns pontos, principalmente, que são muito importantes, né, para você ter um ambiente que funcione isso, né? Acho que o principal é uma coisa que eu vejo pelos meus pais, que eles trabalhavam em áreas tipo como coordenador, como chefe administrativa, que era muito a base da cobrança. Eu acho que e isso é onde muda bastante nesse ambiente home office, que não é tanto a cobrança e sim mais a confiança. É muito mais a confiança que você dá para a pessoa poder estar trabalhando no espaço dela e garantir que essa confiança vai te dar motivação para a pessoa se motivar e poder entregar e ser tão mais eficiente quanto no escritório mesmo. Eu lembro, trazendo uma experiência própria, a gente estava fazendo um treinamento na Tect, e eu estava falando sobre a minha vida, porque sempre quando entra um colaborador novo, a gente pede para ele contar sobre ele para engajar mais o time. Então, aí eu estava falando sobre home office, e o Renan deu um exemplo de um tio dele, ele está assistindo aí, ele pode falar. Que o tio dele, quando ele trabalhava na casa dele, ele vestia terno certinho, como se ele fosse trabalhar real no lugar, no espaço, né, que seja da empresa. Você concorda com isso? Por exemplo, você acha que se torna mais fácil de você se autorregrar? Porque eu acho que um dos maiores desafios do home office é você se regrar. Você tem um horário para sair do trabalho, um horário de entrada, enfim. Porque eu acho que se torna muito mais difícil, por exemplo, se você vestir um pijamão e ir trabalhar. Porque, né, Sim. Eu não sei, quando eu tô de pijama em casa, eu quero dormir. Quando eu vou trabalhar, eu uso roupa de trabalho normal, né? Mas, enfim, você concorda com isso? Eu sou suspeito de falar, porque eu sempre trabalhei de pijama. Acho que dá para contar nos dedos, tipo. Mas eu tenho amigos até hoje que ainda se vestem, colocam camisa para trabalhar e tudo mais, porque realmente se sente seguro assim. Eu realmente acho que, tipo, vai muito de como você se cobre, de como você acha que, tipo, se você vai ser mais produtivo ou não, porque tá muito baseado de como você tá bem com você mesmo. Porque no final das contas, você está trabalhando no home office, mas vai chegar ainda no final do mês, você vai ter que ir pegando as coisas, sabe? Então, se a sua produtividade tá boa, você tá, tipo, trabalhando de pijama, você tá conseguindo entregar as coisas, não tá, tipo, devendo e tá caminhando, e o projeto tá caminhando, eu acho que não tem um porquê, tipo, ficar colocando roupa. Como eu não precisei colocar roupa. Comecei a ter que trocar de roupa para, tipo, ultimamente, porque durante a pandemia,
estava todo mundo trabalhando home office, a empresa sentiu que estava muito distante, o pessoal estava muito distante, então precisava ficar mais humano e humanizar um pouquinho mais o ambiente de trabalho, então eles pediram para ligar a câmera. Então daí eu comecei a tirar pelo menos pijama, porque durmo sem camiseta, então pelo menos colocando a camiseta eu colocava, né? Mas vai muito mesmo tipo de você saber como você se cobre, como você se você acha que você está produtivo assim ou não, porque realmente se você está tipo trabalhando na cama, 2 minutos para você dormir. Se você estiver cansado e você não estiver motivado no que você está fazendo, você vai dormir. Mas no meu caso, tipo, principalmente quando eu estava trabalhando como programador, hoje eu estou no cargo de gerente, mas quando estava trabalhando como programador, tinha às vezes que, tipo, eu nem trabalhava no horário de trabalho, eu começava a trabalhar 2 da manhã, que quando era que dava o clique para mim, parava às 6 da manhã, não tinha nenhum sono, era all, e entregava no dia seguinte tranquilo, suave, no dia seguinte ficava de boa, não precisava trabalhar tão pesado, assim. Então, vai muito mesmo de você saber a sua motivação, saber o que te inspira e saber, olha, desse jeito eu vou ser mais produtivo. Então, é realmente livre. Sim, a Moni está falando aqui, sinceridade. O Renan falou, boa, Má, o que importa é a produtividade. E o Beto, é claro, falou, não esperava menos, né? Que massa! Eu amo você! A Poliana também mandou aqui, Matheus arrasa demais, que orgulho. É fofa! Amo você! Tem uma galerinha lá reunida na Take acompanhando você. Que massa! Mas, Má, por experiência própria, você disse que vai de cada um, né? Então, se eu quero pôr pijama, eu posso trabalhar, então vai de mim. Eu não consigo, por exemplo, eu preciso pôr roupa. Mas, na sua experiência, qual que é a maior dificuldade de um regime home office? É que você trabalhou a vida inteira, você nunca trabalhou no escritório, né? Você tem uma parte que você acha mais difícil, por exemplo, se regrar ou você estipular um horário para entrar e sair, enfim? Então, acho que a parte mais difícil realmente, eu não tenho como ficar comparando, né? Mas a parte mais difícil é que uma das coisas que eu queria falar também aqui é que se você está tipo num ambiente de trabalho em que você precisa de respostas rápidas, você precisa de respostas na hora, tipo, você toda hora tem que fazer, eu tô com dúvida, tem que perguntar para alguém, eu preciso disso daqui de tal pessoa, preciso de suporte disso e tal. Se você está muito dependente de alguma pessoa ou de alguma entrega, acaba que fica super difícil e fica super complicado isso. E aí que entra o ponto de que é uma das metodologias que a gente aplica na minha empresa, que é de comunicação assíncrona. O que é comunicação assíncrona? É você garantir que, por exemplo, hoje eu tenho tais tasks para fazer, eu tenho 10 tarefas para eu fazer. Eu sei que das 10 tarefas, 4 tarefas eu vou ficar preso porque eu dependo de outras pessoas. Então, eu priorizo trabalhar nessas 4 tarefas porque eu sei que essa pessoa vai estar online naquele horário para poder, tirar minhas dúvidas, que vai ser mais bate e volta. Para as outras tarefas, que provavelmente eu vou ter uma dúvida ou não, eu vou criar uma comunicação assíncrona, em que eu vou criar um espaço em que eu vou fazer uma pergunta que eu não fique travado para o resto do dia. Eu vou, por exemplo, eu tenho que fazer essa tarefa, e essa tarefa eu dependo que a pessoa fale sim para mim, ou me passe um número. Eu vou trabalhar em cima dessa tarefa minha, ou dessa meta que eu tenho que fazer, assumindo que ele vai para um caminho. Se ele não for por aquele caminho, ótimo, tudo bem, você perdeu o trabalho, mas você aprendeu. Você sabe que da próxima vez você vai conseguir, escolher melhor. Mas muito do que acontece, principalmente quando o meu time está trabalhando com o time da China, é a gente, não deixar as pendências, ou as dependências, ou os blockers que a gente fala, bloquear você para o resto do dia. Então, você se prepara e você não começa pensando na task ou na tarefa para você fazer, do passo a passo. Você pensa quais são os passos dessa tarefa em que eu vou depender de alguém, e você já deixa isso aí engatilhado para você não depender dessa pessoa. Isso como que a gente faz? Só para resumir. Todos os dias, no final do dia, eu pego e listo todos os blockers, todas as dependências que eu tenho com alguém e mando para essa pessoa. Essa pessoa, a primeira tarefa que ela tem que fazer assim que chegar é responder tudo isso. Porque talvez eu ainda esteja trabalhando e ela possa responder, principalmente na China, acho que pega 2 horas com o Brasil, em que, no final do meu expediente, é o horário que pega da China. Então, essas 2 horas podem ser preciosas para ter essa informação e já me desprende para o dia seguinte, sabe? Eu tenho um artigo para comunicação assíncrona, eu vou deixar para você depois compartilhar. Ele está em inglês, eu vou tentar achar a versão dele em português, mas isso me ajudou muito.
Sim. E você sempre trabalhou com esses métodos? Nos outros trabalhos em home office, por exemplo? Não, então, a gente demorou um pouquinho para aprender, porque quando eu comecei na empresa em 2013, era bem regradinho, tinha que entrar às 9 horas da manhã e tinha que sair 6 horas da tarde com o horário de almoço. O horário do almoço tinha que ser da 12:30 a 1:30 e depois ficou da 1 às 2. Então era bem regrado. Só que conforme foi passando, a gente aprendeu que, tipo, não precisava ficar seguindo esse horário. Tipo, tudo dependia das entregas. Então, e isso talvez seja um ponto muito crítico para o home office, que às vezes nem tudo funciona home office perfeitamente, porque daí você depende muito. A ideia não é que você passe, tipo, 8 horas do seu trabalho home office dentro de tipo, em call com alguém, ou responder e-mails, esse tipo de coisa. Não é a ideia do home office, não é a ideia da comunicação assíncrona. Então, voltando porque eu estava falando sobre a questão dos horários regradinhos certinhos, a gente começou a trabalhar com Scrum. Scrum é uma metodologia ágil em que você consegue definir como que você vai, quais são as metas a cada 2 semanas ou a cada 3 semanas. O meu time, especificamente, trabalhava a cada 2 semanas e a gente trabalha até hoje com metas a cada 2 semanas. Então, por exemplo, numa segunda-feira, a gente define o que a gente vai fazer nas próximas 2 semanas até a próxima segunda-feira. Então, e a gente geralmente se baseia nas metas baseadas no que a gente falou nessas 2 semanas. Então, vamos dizer que, tipo, eu não fui produtivo por uma semana inteira, mas eu sei que eu tenho que entregar isso a partir da próxima semana. Ou seja, eu não trabalhei certinho, tipo, 8 horas. Mas eu sei que na próxima semana, o que foi contado de tarefas para mim durante essas 2 semanas ia dar as 20 horas, sei lá, 20 horas semanais que é para dar, né? Não, 20 horas não. Oh, Jesus, estou fazendo a conta errada aqui. 40 40 horas? horas, 80 horas durante 2 semanas. Então, vamos Sim. dizer que na segunda semana, então, eu vou ralar mais, eu vou ter que trabalhar mais, ficar até mais tarde, mas eu vou entregar, para chegar na segunda-feira e eu ter essa entrega lá. E aí vem do quesito que eu tinha falado no começo sobre a questão de confiança e não cobrança. Então, a pessoa confia que no final dessas 2 semanas eu vou conseguir entregar e eu não preciso ficar cobrando todos os dias. Você já fez isso? Já não fez isso? Já fez isso? Não fez isso? Esse tipo de coisa. Outra coisa que ajuda bastante também para a gente não perder track do que está acontecendo são calls diárias. Então, a gente tem 10 minutos de calls diárias que é para o time inteiro passar a atualização de tudo que está fazendo. E principalmente, não só a atualização, porque às vezes nem ajuda você estar falando muito o que você está fazendo, porque às vezes está no meio de um pepino que você tem que resolver, mas é das dependências e dos bloqueios, dos blockers. Então, o principal é, tipo, a primeira hora da manhã, geralmente, tipo, depois de 30 minutos que o pessoal entra, a gente faz essa daily stand-up, que a gente chama. E nessa daily stand-up, a gente faz essa atualização de 10, 15 minutos, passa por todo mundo e todo mundo tem que falar, olha, eu estou bloqueado nisso, estou dependente disso, e eu preciso de ajuda para resolver. Então, daí a gente separa, tipo, olha, essa essa tarefa, elas estão travadas, vamos focar nelas agora nessa parte da manhã que está todo mundo aqui, para a gente conseguir, tipo, deslanchar e depois você já volta trabalhando as coisas que você está trabalhando. Eu não diria ideal, mas a gente sempre trabalhou, tipo, com times em que, em questão de time zone, de fuso horário, a gente pelo menos tinha 3 a 4 horas no mesmo time zone. Sim. Porque isso daí facilita bastante, né? Mas, como eu disse, tipo, nem sempre acontece. Por exemplo, a China, a gente só tem 1 hora de conflito, ou às vezes a gente tem que ficar mais à noite e tal. Então, bom, eu vou parar de falar. Não, tranquilo. O Beto está perguntando o seguinte: Matheus, como gerar interação e engajamento entre o time além do trabalho? É possível? Então, esse é um dos maiores problemas que acaba tendo, principalmente durante a pandemia. A gente sentiu bastante isso, porque, como eu disse, para mim e pelo menos para o time do Brasil, que estava nessa empresa antes da gente entrar nessa empresa grande, EPN, a gente estava bem acostumado com home office e a gente fazia as nossas calls, a gente fazia nossos happy hours, a gente fazia nossos momentos de integração, mas a gente já estava acostumado. Eu nunca senti necessidade disso, né? E eu até achava engraçado quando eu falava com alguns amigos meus, falando assim, hoje a gente foi para happy hour da empresa. Eu falava assim, nossa, eu nunca saí, tipo, para beber cerveja com o pessoal da empresa, porque, tipo, eu nunca tive isso, né? Então eu acabava bebendo com o pessoal da minha cidade, ou coisa assim. Voltando para a pergunta do Beto, a gente sentiu bastante isso, principalmente nessa empresa que a maioria estava trabalhando também em escritório, e depois na pandemia começou a trabalhar home office, e em questão de, tipo, de deixar o time humano.
O porquê que eu falo de deixar o time humano? Porque a partir do momento em que você só faz uma call por dia para você pegar atualizações da pessoa e depois no final você só quer que ela apresente os resultados dela, você não está sabendo o que a pessoa está passando, você não está sabendo os pepinos que está passando, até pepinos pessoais, não adianta, sempre vai afetar a sua vida no trabalho. Então, acaba que você se distancia muito e não se transforma em uma coisa robótica. Então, o que a gente, principalmente agora como gerente, o que eu trabalho isso? É fazer, tipo, forçar a galera a fazer calls que sejam totalmente não work related, tipo, não relacionadas a trabalho. Então, tipo, por exemplo, 1 ou 2 horas, tipo, a gente fazer uma dinâmica, fazer um jogo, alguma coisa e principalmente as dinâmicas que faça você se abrir. Porque muitas das vezes já acabei fazendo dinâmica, a pessoa não acaba sabendo. Então, dinâmicas em que eu pergunte, por exemplo, que a pessoa se abra para poder falar um pouco mais sobre a família dela, para a pessoa poder falar mais, tipo, quais são os anseios dela na vida, além de estar trabalhando nessa empresa, ou quais são os hobbies, esse tipo de coisa. E além disso, isso mais uma perspectiva de time, tem também de um outro lado, de tipo assim, de você, como trabalhando no home office, você tem um gerente direto em que você possa ter as one-on-ones. Traduzindo isso, seriam as reuniões 1 a 1, que são as reuniões em que você vai estar lá naquela reunião para você desabafar, não só sobre o trabalho, mas sobre o que te frustra pessoalmente, o que te frustra, as coisas que tipo, você acha que não está funcionando, para você não estar gostando do trabalho, e também para falar sobre tipo, planos de carreira e esse tipo de coisa. Eu acho que como eu disse, eu não posso dizer se esse tipo de reunião one-on-one, 1 a 1 existia tipo, em escritórios, mas é essencial que tenham essas 1 a 1, esses one-on-ones em home office, para você ainda estar em contato com a pessoa e você ainda estar sentindo o que ela está passando, esse tipo de coisa. Legal. Você acha que essa cultura organizacional, por exemplo, ela é aplicada aqui no Brasil ou ainda falta muito isso, pelas experiências que você teve antes de trabalhar numa empresa global? É engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava home office em 2013, todo mundo achava que eu dormia o dia inteiro ou que eu não estava trabalhando. E eu estava, tipo, ralando, né? E principalmente, eu aproveitava muito, tipo, para ir viajar. Então, eu acabava viajando e trabalhava home office, tipo, em lugares incríveis, sabe? Ainda trabalhando, ainda entregando. E, tipo, sempre funcionou e a gente sempre conseguiu entregar e a gente nunca teve, tipo, claro, uns detalhes aqui ou ali, mas era difícil a gente ter problema por conta de que as pessoas estavam em home office, sabe? Então, desculpa, né? Tipo, Não, em questão do Brasil estar se adaptando, eu acho que depende muito da onde o mercado da empresa está. Depende muito se o sistema que a empresa está levando, ou o sistema de entrega que a empresa está levando, qual tipo de produto, que vai caracterizar se o home office é bom ou não para ela. Minha empresa na área de Ad Analytics, então tá na parte de AdTech, tá na parte tipo de entrega rápida, então, tipo, a gente tem entregas muito rápidas, assim, tipo, para você ter noção, todos os nossos projetos são de 3 meses, então a gente não tem projeto maior que 3 meses, então é muito rápidas entregas, então funciona você tem que analisar, em questão do home office, se você não está preso a fazer, tipo, uma coisa que você é muito dependente uma da outra. Por exemplo, você vai fazer um projeto e ele é em 10 fases. Essas 10 fases não dá para ser feita ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma fase, depois outra fase. E isso que a gente chama de waterfall. Principalmente em sistema waterfall, o home office ou até esse sistema de entrega ágil não enquadra. E acaba que você acaba tendo problemas, sim, de produtividade, porque você não consegue ver o resultado, você não consegue ter o time motivado para ver esse tipo de entrega. Então, eu acho que caracteriza, sim, tipo, no Brasil, ainda as empresas conseguirem aderir ao modelo ágil para conseguir ter um controle, não um controle, mas tipo, uma confiança no home office melhor. E acho que todo mundo foi forçado a ter isso durante a pandemia, né? Eu acho que muitas empresas não tiveram opção. E hoje, provavelmente, estão falando que o home office não funciona porque não seguem a metodologia certa para poder estar usando o home office, sabe? Sim. Você, por exemplo, no seu sistema de home office, você viajou muito, né? Inclusive, você morou em outros países. Eu vou mostrar daqui a pouco as fotos para o pessoal ver, aí você vai contando, que eu acho legal.
Mas durante esse período, por exemplo, você na sua empresa hoje tem um horário de entrada ou saída? Ou, por exemplo, terminei minha tarefa de hoje, então eu estou livre para fazer outras atividades. Tem isso também ou não? Sim, tem isso sim. Principalmente no cargo que eu estou hoje, é de fases, né? Então, a gente tem parte de planejamento do projeto e a gente geralmente planeja um trimestre antes para o projeto que a gente vai fazer. Então, hoje eu estou planejando o projeto que a gente vai fazer em novembro. Então, tipo, tem dias que está mais tranquilo, tem dias que eu consigo sair mais cedo, então é mais tranquilo, sim. E vai muito, tipo assim, precisa fazer as entregas, vai lá, entrega e terminou o dia, você terminou as coisas que você tinha que fazer 2 horas da tarde, ótimo, maravilhoso, terminou. Eu ainda, tipo, na parte de gerência, ainda tenho que ficar lá para poder tirar dúvida, para poder, tipo, tá desenrolando pendências e bloqueios que a gente já pode ter, mas eu acho que, principalmente nessa questão da confiança, de falar assim, olha, eu tinha isso daqui para hoje, eu posso adiantar as coisas que eu tenho para fazer amanhã, e depois amanhã eu fico, tipo, totalmente suave, totalmente tranquilo. Eu acho que vai muito de você, para você, tipo, se regrar e para você se motivar quanto a isso. Se para você tá bom você terminar o dia hoje fazendo uma coisa que era para você demorar o dia inteiro, você demorou só 2 horas e tá ok, você quer terminar o trabalho, sucesso, sabe? Então, acho que vai muito de quão dependente o seu trabalho é das outras pessoas. Então, principalmente trabalhando como gerente, como líder, é difícil, tipo, simplesmente falar tchau, galera, até logo, e deixar para trás. Então, eu sempre tem que estar lá, tipo, vou tirar essa dúvida aqui, essa outra dúvida aqui, tá passando as mensagens dos engenheiros para a galera de cima. Então, realmente vai de cada cargo. No cargo, quando eu trabalhava como engenheiro, tipo, programando mesmo, eu conseguia fazer isso, como eu comentei, tipo, pegava de madrugada, passava, tipo, 6 horas programando direto e, tipo, entregava e ficava suave no dia seguinte e ficava tranquilo, sabe? Sim. Eu acho que, eu não sei, a sua empresa, nem sei se eu perguntei isso no começo, todos os funcionários trabalham de casa ou tem funcionários que trabalham presencial também? Porque eu não sei, tá, na sua empresa, existem tarefas que são manuais, né? Então, não sei se daria para fazer 100% no computador, por exemplo. Um pedreiro, por exemplo, ele tem que ir para a obra, né? Ele não consegue Sim. fazer online. Seria muito bom. Um The Sims online é top. Não, sim. Felizmente, uma empresa consegue ter um sistema totalmente home office, mas a gente ainda não voltou para os escritórios. Tá para voltar para os escritórios em setembro, mas a gente vai voltar como híbrido. Então, até uma das razões que eu me mudei para cá era para estar mais próximo do time mesmo, para poder estar, por exemplo, participando de atividades mais próximas do time, para estar numa time zone melhor também, porque eu estava acabando, por conta de Beijing, eu estava acabando trabalhando muito tarde no Brasil, mas a ideia mesmo da empresa é que, tipo, não seja um sistema híbrido da mesma forma, tipo, no máximo 2 dias trabalhando no escritório e outros 3 dias você trabalhando de casa. E se você quiser ir para o escritório, porque você gosta mais de ir para o escritório, tá livre para você. Eu realmente não sei como vai ser para mim. Eu não sei se eu vou querer ir para o escritório todos os dias ou não, porque eu não sei se eu vou nem sei se eu vou gostar do escritório, mas vamos ver como vai ser. Sim, é muito louco isso, né? Porque eu acho que as empresas elas estão muito mais flexíveis nesse sentido. E eu acho, né, na minha opinião, que o home office acaba sendo um pouco mais flexível. Porque, por exemplo, quando o Renan ou o Beto falam para mim, ou para algum colaborador novo, eles dizem, se você terminou a sua tarefa do dia, tudo bem, não tem um horário fixo para entrar e sair. Eu fico, meu Deus, O quê? como assim? Porque na época, você tem que entrar às 6 da manhã e sair 11 horas da noite. Não, brincadeira, não é assim que é escravidão. Mas é uma realidade muito louca, né? Eu acho que as Não, empresas são sim, muito sim. mais flexíveis nesse sentido. Sim, eu acho que, sim, com certeza eu acho que é mais flexível e de novo, a partir do momento em que você não está lá para você ficar olhando e julgando e cobrando,
Eu já me sinto já mais motivado até tipo de trabalhar, que eu sei que não vai ter alguém tipo cobrando para eu estar lá. É mais uma questão tipo, eu tô aqui porque eu tô motivado para entregar o que eu tenho que fazer e é muito mais voltado para tipo o que eu tô fazendo aqui e menos voltado para o tempo que eu tô passando aqui, né? Então, acho que isso é muito importante. Sim, você falou, bom, sobre os métodos, né? E, por exemplo, eu utilizo uma ferramenta chamada Operandi, que é uma ferramenta de gestão de projetos, e eu controlo todos os meus projetos, eu faço a minha semana e faço a semana do colaborador que está junto comigo. Então, eu gerencio ele a partir desse projeto. Você também utiliza um projeto de gestão? Você tem uma lista aí para recomendar, ou um que seja muito bom, que vocês utilizam também? Claro, claro. Então, como eu comentei, a gente usa metodologia ágil Scrum na minha empresa. A gente usa Kanban também. O Scrum principalmente voltado para times um pouco maiores, o Kanban é para times um pouco menores. Então, tipo, na minha empresa a gente tem cerca de uns 20 times. E a gente tem times que fazem ferramentas novas, times que fazem manutenção. Então, tipo, por exemplo, o meu time é de ferramentas novas. A gente usa o Scrum, e para fazer o controle do Scrum, que é aquela questão de bissemanal que eu falei, que a gente faz as calls de manhã, a gente tem o início a gente tem o kickoff, né? Tipo, o início da semana, dessas 2 semanas, para definir quais vão ser os goals, e depois a gente tem uma reunião no final para celebrar as coisas que a gente entregou, para entender quais foram os problemas e quais foram as coisas que a gente não entregou e o porquê que a gente não entregou, para a gente poder se alinhar para o futuro também, saber quais são as coisas que a gente tem que melhorar. Para fazer para a gente poder fazer esse sistema de que a gente define quais são as tarefas que a gente tem que fazer, define quais são as tasks e tudo mais, a gente usa um sistema chamado Gira. O Gira é muito bom, ele é muito estruturado e ele é totalmente pronto para lidar com a questão dos sprints. Então, tipo, 2 semanas dentro do Scrum é chamado de sprint. Então, para você definir um sprint, você define as tarefas dentro do sprint. Então, você consegue planejar quais são as tarefas dentro de um sprint e você consegue, inclusive, planejar quais é dos próximos sprint, do próximo sprint, fazer vários sprints para você já deixar tudo programado no começo do projeto já, sabe? Então, eu recomendo o Jira, Jira. E eu recomendo também, principalmente para a galera tipo, que tem empresa e está começando do zero, o Trello é uma ferramenta muito boa. Ele pode ser para Giro, para Scrum, mas ele é mais voltado para o Kanban, que também é uma metodologia ágil de tarefas. E o Trello é uma boa ferramenta para você começar, ele é de graça também, você consegue fazer suas próprias tarefas e você consegue ter as suas colunas. Então, tipo, no nosso ambiente de trabalho, a gente tem as colunas de o que é para fazer nessa semana, o que é para o que eu estou trabalhando, quais são as coisas que estão em progresso, o que é as coisas que estão em teste e o que é as coisas que já foram entregues. E assim a gente consegue até ver, por exemplo, eu comecei o meu sprint com 20 tarefas para fazer. Passou metade do sprint, eu só completei 2 tarefas. O que está acontecendo? Qual é o problema? Tem que terminar até essas outras 18 tarefas também. Então, eu recomendo essas 2 ferramentas aí. Tem uma que você falou também, a Miro, né? Quando um professor meu indicou, e é sensacional, super dinâmica. Lembra até o Canva, de tipo, o dinamismo dessa plataforma, é muito legal. Sim, sim. Não, eu gosto muito do Miro. Na verdade, foi uma amiga minha, Júlia, que recomendou. Eu não conhecia antes. E principalmente para essas, como eu comentei, no final de cada sprint, no final dessas 2 semanas, a gente tem as retrospectivas e os reviews ou as demos que a gente faz. Essas retrospectivas é muito bom para a gente poder listar, todo mundo ficar livre, todo mundo que trabalhou nesse time, falar quais foram os problemas que aconteceram. E o Miro é uma plataforma, é um site em que você entra, todo mundo pode entrar, todo mundo vê a mesma board, então é uma board aberta em que você pode colocar post-its, por exemplo. Então você cria post-its para falar das coisas que te incomodaram. Então ele imita mais ou menos como se você estivesse no escritório mesmo e você estivesse fazendo uma lousa de post-its, faz exatamente a mesma coisa, todo mundo consegue ver até onde o mouse da pessoa tá para poder tipo criar os post-its e depois a gente passa cada um por um, a gente vai passando pelos post-its,
post-its e vai discutindo quais são o que a gente vai fazer quanto à questão dos post-its aí, tipo, quais são as medidas que a gente vai tomar para cada vez que a gente discutiu, a gente chama de action item aqui. Tava tentando achar a palavra em português, desculpa. Mas eu recomendo super o Miro e eu acho a melhor parte do Miro é que ele já tem templates prontos. Então você entra lá, ele já faz um template das boards de post-its e tudo mais para você ver. É muito bacana. Que legal. Tô passando aqui umas fotos suas, né? Porque durante o regime home office você viajou para muitos lugares, né? Inclusive esse aqui é uma foto da Argentina, certo? Você morou lá durante um tempo, não foi? Sim, eu fiquei 2 semanas e meia na Argentina, fiquei em Buenos Aires e foi em 2019. Eu fui junto com a Júlia também, que trabalha comigo no mesmo time que eu, e foi muito massa, foi muito bacana. Ajudou também que o fuso horário era o mesmo lá, eu acho que é só 1 hora de diferença. Na verdade, até melhorou, porque a gente entrava mais cedo, tipo, para poder fazer as reuniões das deles, e depois saía mais cedo para tipo, poder fazer tipo, passeio durante a cidade e tudo mais. Eu acho que isso foi para mim, do home office, é uma das melhores coisas que me proporcionou foi poder estar trabalhando, tipo, da onde eu quisesse e poder tendo experiências e aprendendo espanhol, sabe? Tipo, para mim foi sensacional. Vamos dizer, é um choque cultural, né? É muito legal. Sim, e a melhor parte é de você realmente não ter rotina, e daí você faz uma rotina baseada no lugar que você tá, sabe? Por exemplo, essa praia aí é a Arraial do Cabo, é as praias do Pontal do Atalaia, e eu fui também para trabalhar agora durante a pandemia, eu fiquei, acho que ficamos 2 ou 3 semanas lá, e o que a gente fazia? A gente ia bem de manhãzinha durante a semana para as praias, não tinha ninguém, porque estava durante a pandemia, estava aberto, tá? A gente não estava sendo contra a lei, mas estava aberto para poder visitar as praias, mas como o pessoal visita mais de final de semana, a gente aproveitava para, tipo, curtir a praia durante a semana e não tem ninguém lá e aproveitar super, tá? De manhãzinha a gente tomava um sol e depois já voltava para as reuniões da nossa daily, né? Nossa reunião diária, para fazer a reunião diária já super energizado, depois de ter feito uma caminhada e tal, muito bacana. Essa foto aí é da Colômbia. Pera, volta uma, que eu acho que essa daí foi um dos maiores desafios que eu tive. Eu fiquei fazendo mochilão na Ásia por 1 mês e pouquinho, e 2 semanas desse mochilão na Ásia eu tive que trabalhar. Então, eu só tive 2 semanas de férias e 2 semanas na Ásia eu fiquei trabalhando. E foi muito interessante, porque eu senti na pele realmente a diferença de fuso horário, porque as minhas dailies, ou as minhas atualizações diárias, eram 7 horas da noite. Então, eu tive que me programar para poder estar participando das dailies às 7 horas da noite, mas ainda ser produtivo na parte da manhã ou na parte da tarde para poder fazer as entregas. Então, foi uma experiência muito bacana. E aí, foi o pôr do sol... Oi, desculpa. Aqui? Isso, esse foi o pôr do sol na Colômbia, que eu fiquei morando por 1 mês também na Colômbia. Foi muito massa em Cartagena. Eu acho que o pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida. Nossa, é muito bonito mesmo. Se você for contabilizar, você sabe me dizer quantos lugares aproximadamente você já visitou no sistema de home office? Assim, o que... Não consigo contabilizar, porque o que acontecia é que, geralmente, quando eu viajava, eu aproveitava, por exemplo, trabalhando home office, eu ia, tipo, por exemplo, numa quarta-feira à noite e ficava quinta e sexta-feira trabalhando, mas pelo menos eu já estava no lugar, então eu já estava experienciando o lugar. Então, foram milhares de lugares. Foi, tipo, sério, eu acho que todas as minhas viagens eu aproveitava para pegar uns dias antes das séries, uns dias depois das séries, eu ficava lá e eu fazia, principalmente para viajar, o mais chato que eu não suporto é o trâmite de você chegar no lugar. É a pior parte para mim. Tipo, se eu fizesse isso durante a semana e eu tava sentindo que eu ainda trabalhava no dia seguinte, ia estar trabalhando do lugar que eu tava, eu já ganhava já uns dias já só de não ter que ficar fazendo esse trâmite. E essa foto aí foi na verdade, a primeira experiência home office que eu fui. Eu fui incentivado pelo Renan, que tá aí, O esquilinho da Tate. O esquilinho da Tate. E ele foi fazer um mês de Worldpackers num hostel lá em Florianópolis. Ele falou,
você trabalha em casa, meu, vem pra cá, para de ficar nessa casa aí. E foi isso. Eu acho que foi, tipo, o gatilho para eu começar a viajar assim. Eu fui pra lá, deu super certo, trabalhei normal, foi tranquilo. A gente aproveitou porque tava durante o inverno, não tinha quase ninguém na ilha. Foi muito gostoso, foi muito bom mesmo. Ah, que legal, que experiências legais. Bom, tem muita foto aqui. Se eu for colocar todas, a gente vai ficar até 11 horas da noite conversando sobre todas as fotos. Muito legal. Má, a gente está chegando ao final daqui do Papo de Especialista, mas eu queria sempre, de praxe, ir para o top dicas dos especialistas. Top especialistas, não sei da vez direito. Dicas dos especialistas, Má. Então, eu queria que Yeah. você trouxe várias indicações hoje para gente de gerenciador, enfim, métodos que vocês utilizam na empresa, mas eu queria saber 3 coisinhas de você, e isso vai depois para os nossos nuggets lá no Instagram. Primeiro, me indica aí um filme que você goste, pode ser relacionado ao assunto ou não, você que sabe. Um livro que você goste bastante, pode ser relacionado ao assunto ou não, e um canal no YouTube ou perfil no Instagram. Então vamos começar pelo filme. Nossa, Ana, eu tava esperando por essa pergunta, mas eu não pensei em nenhum filme. Eu vou ser bem sincero, eu sou cinéfilo, eu assisto, sei lá, 2 filmes por semana e eu assisto muito filme e eu gosto de muitos filmes. Eu não tenho um preferido, para ser bem sincero. E na verdade é muito do meu mood. Eu vou pular essa questão porque eu acho que é até injusto eu falar tipo que eu gosto de um filme ou não. Na verdade eu vou falar um filme, mas é porque esse filme eu acho que muita gente vai gostar. É aqueles filmes que você tem que assistir, depois tem que ficar pensando. Ele não tem fim, então tipo ele termina meio nada a ver. O nome do filme é Animais Noturnos. Animais Noturnos nunca assisti. E ele é com o Jake Gyllenhaal, ele é também, ele só tem, com a Amy Adams, tipo, só tem ator foda, ai, desculpa, eu não podia falar palavrão, mas só tem ator não, muito pode bom. Falar. e eu recomendo, e esse filme, ele termina sem um fim, e você fica super pensativo, mas tenta pensar na sensação que o filme te passou. Eu acho isso animal, tipo, como você sentiu durante o filme? Angustiado, ruim, mal, muito ruim. Então, presta atenção em como você sentiu durante o filme, tá? Legal. A segunda opção é um livro, uma indicação de livro. Um livro, eu marquei ele aqui, peraí. Ô, Jesus, eu estava lendo ele no Brasil e eu esqueci de trazer ele para cá. Os 5 desafios das equipes. Eu comecei a ler e tava muito bacana, eu recomendo, e é principalmente para quem está visando essa área de liderança, para quem está liderando um time. Ele fala sobre, tipo, os desafios que, tipo, equipes têm, inclusive dessa parte de comunicação, então eu recomendo e, bom, e ele é tranquilo de ler, é super pequenininho, então eu recomendo aí para você ler ele. Legal. Um canal no YouTube ou um perfil no Instagram? Eu sou um instagrameiro, eu sou um blogueirinho. Eu uso o meu Instagram muito para conhecer sobre o mundo inteiro. Eu amo viajar e eu sou muito fã de fotografia. Então, se você for ver o meu Instagram, você vai ver que eu me inspiro nas fotos mesmo. O Beto e o Renan até reclamam que eu não tenho foto com os amigos, mas na verdade que eu foco mais tipo na parte das paisagens e tudo mais, e da experiência que eu tive no lugar, eu conto como foi e tudo mais. Então, eu me baseio muito nesses perfis, porque eu gosto muito de viajar e gosto muito de conhecer novos lugares e ter novas experiências. O Is This Real, a Viajando com Gabi e o Caio Travel. São 3 que eu vejo todos os dias e super acompanho, super recomendo, principalmente quem gosta de viajar. Legal. Má, para a gente finalizar, a gente tem uma pergunta aqui, eu não vou deixar o coitado do Bruno no vácuo, né? Então você vai ter que responder, e depois dessa pergunta a gente já finaliza o programa. O Bruno Alexandre está perguntando o seguinte: como você trabalha a sua disciplina no dia a dia? Bom, a disciplina é uma coisa que eu tive um probleminha no começo, porque acaba que geralmente na primeira semana desses 2 sprints eu não fazia nada e depois na segunda semana eu tinha que ficar trabalhando até de madrugada. E acho que o que mais me motivou a tentar seguir, ser mais regrado e tentar seguir, tipo, todo dia fazer um pouquinho e tudo mais, era estar, tipo, envolvido mais com o projeto, envolvido mais com o time. Então, quanto mais eu percebia o quanto, tipo,
o quanto era importante cada peça, tipo, ser encaixada para o time, entendi, tipo, criava mais paixão pelas coisas que estava fazendo, eu começava, tipo, a levar mais a sério para, tipo, ter essa disciplina. Acho que era muito voltado para mais, a disciplina estava muito voltado para a motivação. Então, a minha motivação era muito baseada, tipo, o que a gente vai entregar vai ser legal ou não. Então, eu trabalhei muito isso, tipo, durante esses anos, a, tipo, entender que, tipo, qualquer coisa, para eu ser disciplinado, eu tenho que estar, tipo, motivado, porque senão eu não vou conseguir seguir a rotina, e tipo, e saber que eu tô confiando no que eu tô criando, eu acredito no que eu tô criando, e eu tô criando junto, não é só eu que tô fazendo com mais pessoas. Acho que a partir do momento que você tem essa consciência, te ajuda bastante na base de disciplina. Que massa. Bom, acabou! Muito obrigada. Temos mais uma pergunta. Gente, as perguntas vão ser encerradas. Essa é a última, hein? A Mônica perguntou como é gerenciar uma equipe estando remoto. Olha, Resumindo, tentando ser rápido, é interessante. Eu trabalho muito isso em questão de, tipo, de fazer exatamente o que eu falei sobre a questão de disciplina. Hoje eu estou no outro lado da moeda. Eu que tenho que motivar as pessoas, eu que tenho que fazer elas acreditarem no produto. Então, a maioria do tempo eu posso mostrando, tipo, olha, isso daqui é importante para a gente, porque a gente vai conseguir alcançar isso, a gente vai conseguir fazer nossos clientes alcançarem isso e isso. Então, o que eu mais tento fazer é, tipo, as pessoas se motivarem, entenderem o que elas estão construindo e entenderem o porquê elas são importantes. Porque a partir do momento que você tem o seu time motivado, você tem seu time tipo, trabalhando para chegar numa meta, já tira 70% do peso que você, tipo, tá tentando gerenciar de forma remota, sabe? Então, acho que principalmente isso, eu trabalho muito essa questão de motivação. Legal, Má. A Tassi falou assim, Matheus, você é fera demais, parabéns. Sua linda! Gente, amo muito vocês. Obrigado por estar assistindo, fiquei muito feliz. Má, então a gente está finalizando agora o Papo de Especialista. Muito obrigada pela sua presença, acho que foi bem legal. Vou assistir de novo para pegar o nome de cada ferramenta lá, para eu poder, né, me regrar mais aqui no sistema híbrido quando eu estou em casa. Então, muito obrigada, você é muito querido por todos nós, inclusive para os meninos da Tate, eles te adoram. Estou esperando até hoje você fazer aquela janta, mas tudo bem, a gente deixa para a próxima. Mas, muito obrigada por hoje, viu? Foi muito bom tê-la aqui com a gente. Obrigado, Ana. Foi um prazer mesmo. Estou muito lisonjeado de estar participando. Eu me esforcei, eu falei assim, não quero nem saber, eu quero participar. Tava, tipo, horário diferente. Aqui ainda 5 horas da tarde, eu falei assim, não, eu vou dar um jeito, vou me virar. Não, obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E a janta, eu já sei já. Eu vou fazer a janta aqui para vocês. Vocês vão vir visitar aqui em Vancouver e eu vou receber vocês e tá tudo certo. Com certeza, a gente vai fazer home office aí e o Beto vai fazer o omelete mais ou menos dele, que ele faz toda manhã lá na dele. Não. Brincadeira, daqui a pouco ele vai mandar mensagem brigando comigo. Mas é isso, para você que esteve nos assistindo, muito obrigada. É por você que nós estamos aqui todas as quintas-feiras. E semana que vem nós estaremos de volta com a Agi Matos, ela é influencer do setor vidreiro. Então, a partir do mês que vem, nós vamos mudar o horário das nossas lives para 8 horas da noite, um horário mais cedo, melhor. Então é isso. Boa noite, Má. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo e até a próxima. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau. Valeu.